Fala, nação rubro-negra, muito bom dia, Deco na área. Estamos aqui para trazer informações do Mengão para vocês. Falaremos aí sobre Everton Cebolinha, negócio esquentou ou não? Esquentou, gente. A gente falará sobre isso, também falaremos sobre o Gabigol, né, o empresário dele dizendo sobre a questão do Fenerbahçe, se procede ou não procede. Falaremos também sobre o Flamengo, né, que enfrentará o Cuiabá e está numa situação muito difícil no Campeonato Brasileiro, né? Hoje tem Botafogo e Avaí e o Flamengo fatalmente acabará a rodada em 16º lugar, muito próximo da zona de rebaixamento. Você que está chegando a primeira vez no canal Deco SRN, então não deixe de se inscrever, deixar o seu like, compartilhar com os amigos e acionar o sininho de notificação. Lembrar vocês também do nosso canal alternativo, o canal do Deco. Não deixe de fazer a inscrição também, que é importante para que o nosso trabalho cada vez cresça mais. Beleza? Vamos lá então, gente. Vamos falar aqui primeiramente sobre Everton Cebolinha, né? Tiveram dois jornalistas, o Vene Casagrande e também o Jorge Nicola, dizendo que a negociação andou bem e que muito provavelmente Everton Cebolinha será jogador do Flamengo. Essa informação que foi trazida primeiramente aí pelo Júlio Miguel Neto, né, falando em valores em torno de 16 milhões de euros. Né? O Jorge Nicola trouxe um valor em 15 milhões de euros. Aí a pergunta: será que com a chegada do Everton Cebolinha, o Bruno Henrique sai do Flamengo? Até o momento não há nenhum tipo de negociação, né, do futebol turco, do Fenerbahçe, em cima do jogador Bruno Henrique, tá? Então, essa informação aí dos jornalistas, né, foram colhidas através de um dos agentes do Everton Cebolinha. Então o negócio esquentando bem, e Everton Cebolinha deverá ser reforço do Flamengo. Aí muita gente vai falar: pô, Decão, e aí? Só o Everton Cebolinha dá conta do recado? Não, o Flamengo tem muitas carências, isso aí foi bem nítido no jogo contra o Internacional de Porto Alegre. Né? A questão da lateral direita é uma situação que nos preocupa e nos preocupa bastante, né? O Flamengo precisa para ontem de um lateral direito para chegar e ter a titularidade já imediata, tá? O Mateuzinho estava até razoavelmente bem, essa partida aí contra o Internacional foi muito mal, né? E o Flamengo precisa para ontem de um lateral direito, ok? Um lateral direito. Na minha visão, acredito que de todos vocês também vem essa questão como prioridade no Flamengo, né? Além do lateral direito, um volante box to box, né? Aquele volante que vai de área a área com qualidade, né? Que marca com qualidade, que chega muito bem, né, próximo da área adversária. Para mim, o nome incontestável é o Vidal. Não só pela qualidade técnica do Vidal, né? O Vidal é muito bom jogador tecnicamente, é um jogador que trará, né, aquilo que falta ao Flamengo: alma dentro de campo. Né? A gente vê um time do Flamengo muito passivo, um time do Flamengo que parece que está entrando ali dentro de campo para bater o ponto, porque é obrigado a jogar, independente se vai performar ou não, se vai trazer o resultado ou não. Tipo assim, não, entramos em campo, a nossa obrigação e pronto, acabou. Não é assim que a banda toca, né? Jogadores que, por exemplo, no jogo do Internacional, um pênalti claríssimo no Gabriel, não chega um jogador do Flamengo para questionar aquele lance. É surreal o que a gente viu no jogo Flamengo Internacional, como também no lance do suposto pênalti, né, no Pedro Henrique, que não foi nada, rigorosamente nada, que o VAR não chamou. Então, sinceramente, gente, é um absurdo a passividade que esse time do Flamengo tem dentro de campo. Então, para mim, o Flamengo ganha tecnicamente e também em relação à liderança, né, dentro de campo, né? Também não deixar a arbitragem ficar tranquilamente ali, ó, ninguém veio me encher o saco para cobrar para eu ir no VAR, então segue o jogo, tá tudo normal, tá tudo ok.
né? Então, um absurdo que a gente viu. Então, na minha visão, Vidal é uma peça importantíssima nessa reformulação que o Flamengo tem que fazer para ontem. Então, lateral direito, um volante box-to-box, além do Cebolinha, logicamente, e um meio-campista, né? Ou para jogar junto ao Arrascaeta ou para ser o substituto. Eu já vou além, cara. Eu vou num jogador para jogar junto do Arrascaeta, né? Cara, o nome perfeito era o Alan Patrick, né, cara? Que é um jogador com uma qualidade técnica muito boa, né? Vindo de uma temporada excepcional na Europa com o Shakhtar Donetsk, né? Gosta do Flamengo e ajudaria demais o Arrascaeta, né? Para poder tirar um pouco dessa arrasca dependência, digamos assim, que tem o Flamengo, né? Porque parece que só o Arrascaeta que joga, né? Desde a saída dele para a seleção uruguaia, 3 jogos, 3 derrotas. Time com muita pouca criatividade, né? Então não dá para apenas contar com o Arrascaeta. O Flamengo em 2019, por exemplo, não era só o Arrascaeta, né? Quando o Arrascaeta não estava tão bem, aparecia o Everton Ribeiro, aparecia o Gerson, né? Que era um homem muito importante, aparecia o Bruno Henrique, o Gabigol. Então, essa que é a grande questão. O Flamengo não pode ficar dependente apenas do Arrascaeta. Então, na minha visão, a contratação de um meio ofensivo para ser titular. Por que não ser titular? Ok? Então, falamos aí das necessidades que eu vejo nessas 4 funções aí, mas pode ser que lá à frente a gente precise de mais alguma coisa. Por exemplo, na lateral esquerda mesmo, cara, que partida tenebrosa do Felipe Luiz. Será que o Ayrton Lucas continuará? Dizem que o Bolonha da Itália poderá vir a fazer uma proposta para o Spartak de Moscou. E aí, dependendo, se tiver o dinheiro em mãos, aí o Flamengo, muito provavelmente em contrato, deverá ser obrigado a liberar o Ayrton Lucas, né? Então tem essa questão aí também do Ayrton Lucas, tá? Vamos falar um pouquinho aqui das questões do Dorival Júnior, tá? Do Dorival Júnior, depois a gente vai falar também do Gabigol, né? O Júnior tá numa encruzilhada, né, gente? Tá numa encruzilhada aí, né? Uma questão a ser resolvida, né? Que é questão de jogadores que ele botou para jogar depois de algum tempo, como é o caso do Diego Alves, né? A volta da titularidade do Davi Luiz, do Felipe Luiz, né? Algumas questões que o treinador deve ter observado, com certeza, e dependendo, né, da ideia do treinador, essas escolhas aí podem ser escolhas ruins. Por que eu falo assim? São jogadores que não vêm performando. Não digo especificamente o Diego Alves, até mesmo porque nessa questão do Diego Alves, o Hugo também não estava bem. O Hugo não estava nada bem, né, no gol do Flamengo. Mas a questão do Felipe Luiz e do Davi Luiz, na minha visão, Pablo, por mais que ele tenha sido contestado no jogo contra o Fortaleza, né, que para mim sofreu muito devido à má formação defensiva do time do Flamengo. Os volantes subiam muito, tentavam marcar mais lá em cima, mas sem aquela pegada no portador da bola. Então, o jogador adversário tinha um espaço para poder levantar a cabeça e lançar ao atacante do Fortaleza, que se posicionava entre os zagueiros e os volantes. E com isso, toda hora o Pablo estava no mano a mano contra o atacante do Fortaleza, caso do Romarinho, caso do Robson. E aí, na velocidade, o Pablo, né, tinha imensa dificuldade, geralmente perdia todas na corrida, né? E foi muito vaiado para mim de maneira injusta devido a um sistema de jogo, a uma pegada no meio campo errada, enfim. E aí o Dorival volta com o Davi Luiz, foi muito mal na partida contra o Internacional, né? Mas muito mal na partida contra o Inter e, sinceramente, para mim, não deu liga, é um jogador custo-benefício caríssimo, altíssimo e, na minha visão, chegando no final do ano, libera, agradece ao Davi Luiz por ter aceitado a proposta do Flamengo, mas não deu liga, né? Não é um jogador que me agrada,
tá? E não vejo muita gente questionando o Davi Luiz. Tá, o Felipe Luiz caindo demasiadamente, né? Errando demais, falhou em gol contra o Fortaleza, falhou em gol contra o Internacional, né? Por mais que o Ayrton Lucas não esteja sendo aquele jogador decisivo, mas é um jogador que mantém mais a regularidade, né? Não vem falhando como falhou o Felipe Luiz nesses 2 jogos que eu citei a vocês, né? Então, cabe aí, né, ao treinador ver qual é a situação. Também tem do Ilharão, que vem muito mal, né? O jogador mal demais, voltando ao time titular, depois do jogo contra o Bragantino. Enfim, cara, algumas questões aí que nos preocupam demais, né? Então, essa que é a grande questão, esse dilema que o Dorival tem agora, né? Manter essa galera aí, que são considerados a panela do Flamengo, né? Ou então fazer a mudança. Na minha visão, tem que fazer a mudança, tem que jogar quem está melhor preparado. Senão, o Dorival vai ter sérios problemas e está fadado ao fracasso, né? Imagina o Flamengo com dificuldades até as últimas rodadas, podendo ser rebaixado. Olha que situação, o Flamengo estelar, o Flamengo milionário, o Flamengo que tem boas opções, mas carece de jogadores em algumas funções. Então é preocupante o que vem acontecendo no Clube de Regatas do Flamengo, e a partir de agora, né, 9 horas da manhã, os jogadores irão se reapresentar e a gente terá, né, alguma ideia de qual time o Dorival utilizará contra o Cuiabá, tá bom? Sobre a titularidade do Diego Alves, né, ele destacando que o jogador está em totais condições de ser o titular da equipe, né? Falta ritmo de jogo, né? Depois de 4 meses sem jogar, a última partida dele contra o Resende, né? Não tinha outra situação além da falta de ritmo de jogo. Muita gente fala que aquela bola do segundo gol era defensável, era sim, com certeza, mas longe de ser um frango, né? Talvez com um ritmo de jogo maior ele tivesse agarrado aquela bola, o goleiro Diego Alves. Vamos falar sobre uma outra situação aqui também, né? Sobre o burburinho que criou o Vasco da Gama, né? Sobre a questão do Maracanã, né? E o consórcio Maracanã não gostou de nada, né? E porque eles reclamaram sobre aumento do aluguel e tal, e o consórcio Maracanã desmentindo essa informação, né, de aumento de aluguel e botando assim, lamentável. Flamengo e Fluminense chama a gestão do Vasco de vitimista, e acusa de tentar atrair para si a opinião pública, né? De acordo com a nota oficial do consórcio, Flamengo e Fluminense, enquanto permissionários do Maracanã, têm o direito legal e contratual para utilizar o estádio por qualquer valor, até mesmo de graça. Por conta disso, o custo de 90 mil que costumam constar no boletim financeiro dos jogos realizados pelas equipes são apenas rúbricas para fins contábeis, não sendo efetivamente o preço do aluguel. Ainda segundo a nota, terceiros que queiram alugá-los, sejam clubes ou entidades de administração esportiva, devem pagar um valor que seja suficiente para suportar o enorme custo do Maracanã e que não há tratamento diferenciado ou anti-isonômico. Portanto, os 250 mil reais cobrados seriam para equilibrar todos os investimentos, custos fixos e pagamentos de outorga ao Estado, não fazendo sentido subsidiar o Vasco ou qualquer outra agremiação. Tá? O complexo do Maracanã ainda ressalta que o valor de 90 mil estipulado para a dupla Fla-Flu poderia até mesmo não existir e que será extinto por estar sendo desvirtuado de má fé. O consórcio ainda pontua em sua defesa que o próprio Vasco e o Botafogo, por exemplo, não cobram nada entre si para alugarem seus estádios um ao outro, preferindo não fazer numa linha contábil de provisão aos custos, né? Por fim, em relação ao não recebimento pelo consumo dos bares e concessionário que administra o estádio, alega que Vasco e Botafogo também não disponibilizam para os clubes locatários participação na venda de alimentos e bebidas. Ainda assim, a nota do Complexo Maracanã não cita nada sobre o veto à faixa do clube no setor leste do estádio, né? Então, tá aí todas as informações, né,
dessa questão do Vasco acusando Flamengo e Fluminense por causa da questão do aluguel. E para a gente terminar esse giro de notícias inicial, o empresário do Gabigol, né, falando sobre a proposta do Fenerbahçe e futuro do atacante. Ele falando aqui, uma das notícias, ele fala assim, né, só relembrando o caso para vocês, que o jornal turco havia falado que o Gabigol havia aceitado a proposta do Fenerbahçe, né, time do atual presidente, porém o jornalista Jorge Nicola entrou em contato com o empresário do jogador, né, que revelou que é mentira, né, e os turcos que fizeram uma sondagem pelo jogador, existem conversas, mas não há nenhuma proposta em mesa, tá? Ele diz assim, não é verdade, eles fizeram uma consulta apenas, revelou o Júnior Pedroso, empresário do atleta. Ao ser questionado sobre quanto o Fenerbahçe estava disposto a pagar, Júnior afirmou, não se sabe porque ainda nem chegamos a esse ponto, concluiu o agente do jogador. Né? Nicola ainda afirmou que Gabigol estaria disposto a conversar, mas depende dos valores da posição do Flamengo sobre uma possível negociação do jogador. Bruno Henrique é outro nome que também está no radar dos turcos, conforme a gente trouxe a informação agora há pouco. Não houve nenhuma conversa e nenhuma proposta oficial em relação ao Bruno Henrique também, mas aí o Jorge Nicola trazendo a informação junto ao empresário do Gabigol, que se eles chegarem para conversar, ele está disposto a escutar. Beleza, gente? Então é isso aí, muito obrigado a todos vocês, Deus abençoe. Tamo junto, deixe seus comentários aí, se inscreva aqui no canal Deca CRN, além do canal do Deco. Tamo junto sempre, fiquem com Deus, saudações rubro-negras, até mais tarde, valeu, fui!